Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai tratar exatamente do tema mais comentado nos últimos dias. Afinal, em relação ao lastimável, odioso, repugnante caso envolvendo o jogador e craque da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinícius Júnior, é possível aplicar a lei penal brasileira? É exatamente sobre esse tema que nós vamos falar. A ideia da extraterritorialidade da lei penal nacional em face de toda essa celeuma. Maravilha? Antes de mais nada, sou o professor Pedro Coelho e esse aqui é o meu canal. Através dele eu trago dicas da área jurídica, atualizações, notadamente do cenário criminal e também algumas orientações e sugestões de estudo. Se você se interessa em acompanhar aquilo que mais atual tem dentro dessa área, já aproveita, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E outra coisa que eu quero pedir é para você já deixar o joinha, mostrando que esse conteúdo é relevante. Então, dá o joinha e vamos embora entender toda essa confusão. Vem aqui e presta atenção. Primeiro ponto, naturalmente, vocês já se estão vivendo nesse planeta já devem ter ouvido falar em Vinícius Júnior e nas lastimáveis cenas do último final de semana. O Real Madrid jogava contra o Valência pela antepenúltima rodada do campeonato da Liga Espanhola e perdeu por 1-0, mas o resultado é o de menos. E absurdamente, o estádio, quase que em uníssono, por completo, começou a cantar ou a entoar cânticos racistas, absurdos, asquerosos, imitando macacos, sugestionando a relação com o jogador brasileiro. E, lastimavelmente, isso não é algo isolado, que por si só já seria tenebroso. É algo recorrente, é algo que só nos últimos 12 meses, lá na Espanha, já aconteceu em mais ou por mais de 10 vezes. E isso é absolutamente um absurdo, ainda mais nos dias de hoje. Agora, de pronto, eu quero destacar que não é uma peculiaridade exclusiva dos espanhóis. Isso está em destaque, mas, assim, recentemente, lá em São Paulo, tivemos todo um estádio cantando ou entoando cânticos homofóbicos. Toda forma de discriminação é odiosa, é lastimável, é reprovável. A grande questão é que, pelo que a gente tem acompanhado, e eu particularmente acompanho com alguma proximidade esse esporte, o futebol, tenho absoluta convicção de que, infelizmente, os organizadores da Liga Espanhola eles são bastante tolerantes e coniventes quando não atuantes nesse lastimável papel e em admitir ou em aceitar comportamentos racistas. A gente já viu que essa questão passou do campo esportivo, chegando aí em questões atinentes aos direitos humanos e, notadamente, dentro do aspecto diplomático. Mas esses aspectos de feição mais política não são o meu foco aqui. De aspecto político, eu quero destacar, porque é relevante para compreendermos juridicamente, uma recentíssima declaração de ontem, se não me falha a memória, do atual ministro da Justiça, o senador Flávio Dino. Ele disse que a equipe do Ministério da Justiça passaria a estudar possibilidades de aplicar a lei penal brasileira em relação aos algozes do Vinícius Júnior, em relação a esses detratores. E, naturalmente, alguns pulularam com a impressão: isso é mera demagogia, isso é um equívoco, isso é possível ou isso é real. É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. O primeiro ponto para a gente desmistificar: isso não é uma alegoria, isso não é uma fantasia, isso de fato é uma possibilidade. Perceba, é uma possibilidade, só que entre ser possível e ela se concretizar, há um longo e árduo caminho. Por quê? Porque nessas hipóteses de extraterritorialidade da lei penal brasileira, elas estão alinhavadas, disciplinadas pela legislação vigente, em especial no nosso Código Penal brasileiro, a partir do artigo 7º. No entanto, essa situação específica relativa a Vinícius Júnior, ou seja, um brasileiro que sofre um crime por um estrangeiro em país estrangeiro, ela tem essa possibilidade de, em face desse agente criminoso, ser
aplicada a lei penal brasileira. No entanto, essa possibilidade, para que ela se materialize, há uma necessidade de preenchimento cumulativo de várias circunstâncias, de várias condicionantes. É por isso que, em específico, essa situação vai ser tratada por grande parte da doutrina como uma hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada. A gente tem a hipótese de extraterritorialidade obrigatória ou incondicionada, a gente tem a possibilidade ou a previsão da extraterritorialidade condicionada e temos essa hipercondicionada. Ela está disciplinada e prevista no parágrafo 3º do artigo 7º do Código Penal. Só que, veja, nesse parágrafo, o legislador ele vai dizer que a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Só que para que isso ocorra, eu vou precisar reunir as condições estabelecidas no parágrafo anterior, que é a situação de extraterritorialidade condicionada, mais algumas outras, por isso a expressão hipercondicionada. Ou seja, é possível a aplicação da lei penal brasileira em relação a um crime cometido por estrangeiro contra brasileiro em território exterior, em território estrangeiro, fora do Brasil, sim. E perceba que é exatamente esse, em tese, o caso do Vinícius Júnior. É um brasileiro que sofreu um crime de racismo em território estrangeiro praticado principalmente por estrangeiros. Maravilha? Tranquilo? Bacana, Pedro. Então eu já sei que aquilo que ou a que o ministro da Justiça fez alusão não é algo absolutamente fantasioso. E quais são, então, esses critérios para estabelecer essa possibilidade? A gente vai analisar quais são os fixados lá no parágrafo 2º do artigo 7º. E, entre as condições, a gente vai estabelecer que a mais talvez complicadora para esse tipo de situação é que, para que a lei penal brasileira se aplique a essa situação específica de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional, ele, se estrangeiro, o suposto autor dos delitos, ele precisa entrar aqui no Brasil. E a gente já teve isso, alguns problemas em relação a isso, quando uruguaios, argentinos e chilenos, todos no contexto aqui de jogos de futebol, praticaram crimes de racismo lá fora, nos respectivos países, e as embaixadas brasileiras identificaram essas pessoas. Se eles entrassem aqui, é possível que haja a aplicação da lei penal brasileira, mas o que a gente tem observado é que, quando eles sabem dessa situação ou dessa possibilidade, eles evitam absolutamente o ingresso, o que inviabilizaria a aplicação da lei penal brasileira. Mas essa é a primeira hipótese ou a primeira condição, são condições cumulativas. Além disso, a gente tem outras, como, por exemplo, o ser o fato punível também no país em que foi praticado. Veja, apesar da lei falar aqui o fato seja punível, você vai associar a chamada dupla tipicidade. É preciso que aquele comportamento ele seja típico, previsto como tal na legislação criminal do país no qual ele fora perpetrado, e da mesma maneira aqui no Brasil. Se for crime lá e não for crime aqui, obviamente a gente não vai aplicar a lei brasileira, mas se for crime aqui e não for crime lá fora, há essa possibilidade? Não, porque eu vou precisar dessa dupla tipicidade. Beleza? Não basta o crime ser típico, ele também precisa, vale destacar, ser punível, como a própria estrutura do item B, da linha B do parágrafo 2º vai deixar claro, e mais adiante isso vai ser retomado. O próximo requisito é estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então não pode ser, por exemplo, um crime político, porque a nossa normativa impede a extradição por crime meramente político. Próximo requisito ou condição é não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena.
Veja, aqui estaríamos diante de uma extinção da punibilidade. Não faz sentido a gente permitir aplicar uma lei criminal brasileira a fim de reprimir alguém que já cumpriu eventual sanção penal em relação àquela mesma conduta. Esse requisito ele vai consolidar aquela vedação estabelecida expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é do nebis in idem processual. Ninguém pode responder por o mesmo fato mais de uma vez, beleza? E tampouco ser punido duplamente pelo mesmo fato mais de uma vez. Show de bola? E, por fim, mas não menos importante, nós temos a linha E do parágrafo 2º que diz: outro condicionante é não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, se eventualmente aqui pela lei brasileira ou pela lei estrangeira o agente tiver com a punibilidade extinta, naturalmente não há sentido ou não há possibilidade de aplicar essa lei brasileira penal de forma extraterritorial. Beleza? Tranquilo? Mas esses são os requisitos, como nós já afirmávamos, para a extraterritorialidade condicionada. Mas lembra que eu disse o caso do Vinícius Júnior se adequa ao parágrafo 3º, que é a extraterritorialidade da lei penal a ser aplicada, mas é hipercondicionada. Além de reunir, repito, cumulativamente todos esses 5 requisitos, essas 5 condicionantes do parágrafo 2º do artigo 7º, também precisaremos observar mais 2 estabelecidos expressamente no parágrafo 3º, quais sejam, não pode ter sido pedida desde que não tenha sido pedida ou tenha sido negada a extradição, enquanto tiver pendente de análise ou deferida o pedido de extradição, naturalmente não há essa possibilidade de aplicação extraterritorial. E, por fim, precisa haver requisição do ministro da Justiça, beleza? Tranquilo? Então, lembra aqui que nos casos de crime, ou melhor, de aplicação extraterritorial hipercondicionada, essa instauração ou essa aplicação estará condicionada, entre outras coisas, também pela requisição do ministro da Justiça. E aí, se reunidos cumulativamente todos esses requisitos, todas essas condicionantes, a gente vai ter sim a possibilidade de aplicar a lei penal em relação a essas pessoas. E, em relação ao triste episódio do Vinícius Júnior, esperamos que não precisemos aplicar essa situação, que é bastante improvável de ser observada, mas que a justiça e a reparação no âmbito civil, administrativo e também criminal seja realizado com todas as observâncias do devido processo legal, as garantias inerentes a um sistema processual democrático, mas que o rigor da lei seja efetivado para, ao menos, caminharmos para um céu mais límpido em relação a essa temática que ainda é muito triste e mostra que a gente muitas vezes ainda beira a barbárie muito distante do que entendemos ser adequada em termos civilizatórios. E só para finalizar e trazer um pouco mais de conteúdo, já que muitas vezes a gente deixa esse tema de extraterritorialidade passar em branco, toma um cuidado, e essa é uma questão bastante interessante para cair na sua prova e para você atentar para o aspecto da dupla tipicidade, a que nos referíamos quando comentei o parágrafo 2º, a linha B de bola do artigo 7º do Código Penal. O que é que eu quero que você relembre? Aqui eu quero que você lembre ou conheça a história do navio Aurora. O navio Aurora, doutores e doutoras, é um navio privado, é um barco privado de bandeira holandesa. E o que é que acontece? Acontece que esse barco, esse navio, essa embarcação privada de bandeira holandesa, ela vai vagando aí por vários locais do globo terrestre e dentro dele tem uma equipe de multiprofissionais da área da saúde que são especialistas ou especializados na prática do aborto. E destaco que na Holanda, aborto não é crime.
E aí, o que é que acontece? Acontece que eles vão se aproximando de alguns países, mas ficam em área internacional, não entram na área territorial marítima do país específico, ficam ali na área territorial. Ou seja, tudo que é praticado naquele navio, naquele espaço, enquanto ele estiver em áreas internacionais e considerando que a bandeira privada é a bandeira holandesa, entende-se como estar em território holandês. Aí eu te pergunto uma questão muito bacana para cair na sua prova. Imagine que esse navio Aurora ele esteja perto do Brasil em águas internacionais e que Mariazinha pegue e vá se deslocando até ele e chegue, sai da costa brasileira e vai até o navio Aurora. Lá ela se consulta, faz todo o procedimento e realiza a prática em questão. Nesse caso, os holandeses poderão responder criminalmente, seja aqui eventualmente pela aplicação do parágrafo 3º do artigo 7º, a extraterritorialidade hipercondicionada. A resposta é negativa. Pedro, mas nem hipoteticamente não. Por quê? Olha o pulo do gato, lembra, todas aquelas condicionantes são cumulativas. Qual é a que carece já de pronto? A dupla tipicidade. Lembra, prática lá do crime ou da conduta no espaço do barco Aurora, uma embarcação privada de bandeira holandesa é entendida como praticada em território holandês. Na Holanda, esse tipo de comportamento é típico ou atípico? Atípico, ou seja, não importa se no Brasil a conduta é típica. Eu não poderei aplicar nesse cenário extraterritorialmente a lei penal brasileira por falecer, no caso específico, a presença dessa dupla tipicidade. Beleza? Tranquilo? Fizemos aí uma rápida revisão sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E só um recado: hoje é terça-feira, dia 23, né? 23 de maio. Amanhã, dia 24 de maio, não se esquece, a partir das 20h30 eu estarei ao vivo aqui no meu canal para a segunda aula do nosso Estudos Criminais. Então vai lá no campo do ao vivo, se inscreve, já aciona o sininho, porque quando a gente começar, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fique com o Papai do Céu e até amanhã. Tchau, pessoal.